Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, mestre Gualberto conosco. Muito obrigado, mestre. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith, chamado O Caminho Infinito. Nesse trecho do livro, Joel fala o seguinte: a verdade não está normalmente na esfera do nosso entendimento, e quando parece estar, deve ser investigada mais profundamente para verificar sua autenticidade. Mestre, o senhor poderia falar um pouco mais sobre essa investigação da própria mente, desse observar os pensamentos? Vamos lá, então. Essa expressão investigar é uma expressão, na verdade, muito boa, se nós compreendermos o significado dela dentro desse contexto aqui. Temos que, na verdade, apenas ter uma nova aproximação no que diz respeito a essa palavra. Em geral, as pessoas usam essa expressão no sentido de um olhar para dentro como uma introspecção. E como uma introspecção, nós incorremos num erro aqui, porque nós olhamos a partir de um lugar. Então, olhar a partir de um lugar é essa introspecção. Nessa introspecção, a pessoa olha para dentro de si mesma para analisar e não para tomar ciência, que para nós aqui seria a verdade da investigação. Então, uma aproximação direta de si mesmo, Gilson, é algo que requer uma investigação daquilo que se passa aqui, dentro de cada um de nós. Não só dentro, mas em todo esse contexto desta vida, desta pessoa, desse sentido de alguém presente, internamente e também externamente. Então, se trata de uma investigação. O que é essa investigação? É uma aproximação no qual você não interfere. Você tem que aprender a olhar. É como numa investigação criminal. A primeira coisa que se faz é isolar. Então, se isola a área onde aconteceu o crime para não haver nada novo ali fora do que tinha no momento em que aconteceu a situação. Então, investigar é olhar sem contaminar. É ter uma aproximação sem envolver outros elementos dentro dessa aproximação. E isso é, do ponto de vista psicológico, algo muito delicado e muito complicado para nós. Para nós, sempre é mais fácil olhar a partir de uma análise, olhar a partir de uma introspecção. E aqui, introspecção não irá funcionar. O trabalho do autoconhecimento requer uma aproximação de si mesmo sem o sentido de alguém presente fazendo análise ou introspecção. Análise e introspecção significa olhar e ver o que gostamos e o que não gostamos, e o que pode ser feito no que diz respeito àquilo que está sendo visto, aquilo que está se vendo ali. Nesse trabalho aqui, Gilson, a verdadeira aproximação da autoinvestigação é a aproximação de um olhar sem uma referência. Ou seja, descobrir o que significa olhar sem aquele observador, que é o que, ao olhar, julga, compara, avalia, justifica, explica e analisa. Então, nós temos que aprender a olhar para tudo que se passa aqui sem interferir. Isso é uma coisa que nós não sabemos fazer. É uma das coisas mais complicadas para o ser humano, é tomar ciência do próprio movimento da mente sem se envolver com esse movimento. Isso seria, na realidade, o olhar sem o observador. E é isso que nós precisamos. Aprender
a olhar sem aquele que está vendo, para julgar, comparar, censurar, querer retirar coisas dali ou acrescentar coisas ali. Assim, a verdade desse olhar é um olhar livre do eu. Então, eu vejo uma clássica diferença, Gilson, aqui entre apenas olhar e ver. Quando você está vendo, é você vendo. Quando você vê a partir de um lugar. E quando há só o olhar, existe só este observar sem o observador. Significa olhar sem alguém nesse olhar. Quando não colocamos alguém nesse olhar, é um olhar real. Quando colocamos alguém nesse olhar, estamos apenas vendo. Na verdade, todo esse movimento interno em nós de contradição, de desejo, de medo e de sofrimento, inclusive culpa, remorso, arrependimento ou qualquer resposta reativa ao que está sendo visto ou aparecendo aqui nesse momento, isso sempre vem desse fundo, que é o fundo egóico, que é o fundo desta consciência egocêntrica. Então, é necessário aprender a observar sem observador, a olhar sem aquele que pode ver. Então, fica uma compreensão livre de alguém, desse centro pessoal, desse eu pessoal, para gostar ou não gostar, para fazer algo ou não fazer algo. Quando isso é possível, temos a quebra desta condição psicológica de identidade. Porque há um grande poder na ciência desse olhar, na ciência desse observar sem observador. E isso nós desconhecemos. Mas essa é a chave para o autoconhecimento. Essa é a chave para a meditação. A gente pode aprofundar um pouco mais isso aqui com vocês. Precisamos descobrir como observar, apenas observar. Um pensamento surge, um sentimento surge, uma emoção, um modo de perceber, uma sensação. Isso está presente. Ao olhar, isso é suficiente para que esse sentido do eu, do ego, desse observador não entre para interferir. E quando isso acontece, nós temos o poder do silêncio se revelando no autoconhecimento. Esse silêncio que se revela quando há essa constatação sem o centro, sem o eu, revela algo fora da mente egóica. É a revelação de uma nova consciência, é a revelação de uma nova mente presente, que é meditação. Então, a meditação verdadeira é uma aproximação de si mesmo aqui nesse instante, sem esse eu, sem esse ego, sem esse observador, sem esse que analisa. Portanto, não tem o analista, não tem aquele que julga, aquele que compara. Há só essa constatação. Então, um elemento fundamental na meditação, que é parte da revelação do autoconhecimento, é essa atenção. A questão da atenção é fundamental ser compreendida. Trazer atenção para esse instante significa estar ciente desse momento, do que quer que esteja surgindo aqui, sem interferir, sem se envolver. Então se revela esse olhar, se revela o autoconhecimento, se revela a meditação. O mestre, é interessante como essa visão do mestre sobre a investigação é muito inovadora e diferente do que é tratado aí fora numa espiritualidade. Eu falo por mim, porque
Eu muito estudei sobre esse investigar, que era sempre eu analisando a mim mesmo, investigando quais eram as crenças limitantes e etc. E depois, quando eu tive essa aproximação com o trabalho com o mestre, primeiro com os vídeos, onde o mestre traz essa fala, mas ainda não tinha compreensão nenhuma. Depois, quando eu comecei a participar dos encontros intensivos de final de semana, os satsangs, eu me lembro que depois de alguns intensivos de final de semana, daqui a pouco, de uma forma diferente, aconteceu esse observar, sem um observador. E é algo que o mestre sabe muito bem colocar em palavras, mas é algo é diferente, muito diferente desse normal de um observador olhando, né, alguém investigando a si mesmo. Então, Gilson, é porque, em geral, o modo que temos de nos aproximar de uma dada experiência, seja ela qual for, é a partir de um centro, é a partir de um observador, de um juiz, de um censor, de alguém presente, analisando, observando a partir daquilo que ele já traz. E esse elemento aqui não entra. Nosso hábito, por exemplo, é ouvir a partir de alguém presente nesse ouvir. É ver. E para ver tem que ter alguém presente vendo. Aqui o convite é descobrir o que é escutar. Não é ouvir a partir de um ouvinte. É olhar. Não é esse ver a partir de alguém vendo. E o nosso condicionamento psicológico de raça humana, de cultura humana, de educação, de cultura, de sociedade, de mundo, é de agir, pensar, sentir, falar, ouvir, fazer qualquer coisa a partir de um eu presente. Porque existe essa crença de alguém que está presente. E, de fato, aquilo que está presente, que é esse fundo de condicionamento, ele está sempre interferindo no escutar. Então, não há escutar, há só o ouvir. Então, ao te ouvir, quando eu me coloco para ouvir você, eu escuto você a partir desse centro, deste eu. Quando olho para você, eu olho a partir deste centro, deste eu. Então, o meu olhar já está contaminado por uma condição psicológica de memória, de passado. Então, o que eu tenho de você não é um real olhar. Eu estou te vendo a partir de minhas conclusões, de minhas crenças, de minhas opiniões, de minhas ideias, das minhas imagens que eu faço sobre quem você é. Quando eu te escuto, eu não estou te escutando, eu estou ouvindo você a partir de mim, para ver se concordo, se não concordo, se aceito, se rejeito. Então, as minhas opiniões, as minhas ideias, as minhas crenças, as imagens mentais que eu tenho são muito mais importantes do que esse ato simples e natural de escutar. Então, isso tudo, Gilson, é parte desse movimento em mim de uma ação centrada no eu. Observe como é fascinante nós termos essa compreensão. Toda a nossa ligação com a vida, com situações, com eventos, acontecimentos, com experiências, com pessoas, é sempre a partir de um centro, que é o eu. Esse eu que pensa, esse eu que fala, esse eu que fica ouvindo. Quer dizer, é um eu que está escutando, está só ouvindo. Esse eu que está olhando, na verdade, é um eu que está só vendo. Então, toda a nossa visão de mundo, nesse condicionamento psicológico, nesse estado de sono, de inconsciência, que é o estado comum do ser humano, nós vivemos neste sonho de identidade separada, de identidade egóica, sendo alguém presente no movimento de ação egocêntrica. Então, falar é uma ação. Ouvir é uma ação. Sentir é parte de um movimento interno acontecendo, portanto, é uma ação. O pensamento é um movimento interno,
Portanto, é uma ação, e tudo isso está acontecendo a partir de um lugar. Esse lugar é esse mim, esse eu. Então, não há ciência da verdade de simplesmente ser. Nós desconhecemos isso, porque tudo que nós conhecemos, que é parte desta consciência humana, desta consciência da humanidade, é esta condição psicológica de ser alguém dentro da experiência. Então, a forma que temos de fazer qualquer coisa é estando presente. Haja vista, Gilson, a questão da meditação. Como é que nos é ensinado a prática da meditação? A partir de alguém fazendo algo. Então você se senta, cruza as pernas, fecha os olhos e entra numa determinada técnica ou prática. Lá está você. Então é sempre alguém na ação. Essa ação é a ação egocêntrica. Então a verdade na meditação, a revelação da meditação não se mostra, porque o sentido de alguém estar presente na prática, na ação, no ato de meditar. Meditação é o natural estado no qual há esta ciência de ser, mas não tem alguém. Assim como no falar ou no ouvir, não precisa ter alguém. Se não tem alguém, eu chamo isso de escutar. Se tem alguém ouvindo. No olhar, se tem alguém olhando, eu costumo dizer que isso é ver. Em geral, estamos vendo as coisas, estamos ouvindo sobre as coisas e estamos também nas práticas, dentro da espiritualidade, sempre com esse sentido de alguém presente. Esse alguém, notem, vem sempre do passado. É alguém já com um fundo de experiências passadas. Ou seja, é todo esse movimento da mente egóica, da consciência egóica, desse estado de ser alguém na vida, no viver. E nesse instante, nesse momento presente, a realidade da vida, nela, não tem alguém. A intervenção ou interferência desse fundo falsifica essa realidade, que é a realidade do simples ser, do simples experimentar, sem o fundo, sem o eu. É isso, Gilson, que precisamos descobrir na vida. Uma vida livre desse centro, livre desse eu. Então fica um olhar sem desejo, sem medo, sem conflito, sem contradição, sem opinião, sem julgamento, sem comparação, sem análise. É um olhar livre de um fundo psicológico, um olhar livre do ego, um escutar livre de um fundo psicológico, um escutar livre do ego. Então, uma ação ocorre nesse momento sem esse movimento, que é o movimento comum desta ego-identidade, que sempre se move com as suas intenções, com as suas motivações, a partir dos seus desejos e também dos seus medos. Então, Gilson, estamos diante de algo que é fascinante, é a descoberta de sua natureza essencial, livre de todo esse movimento que é o movimento da identidade egóica, que é o movimento de condicionamento. Então, nesse momento, há algo inteiramente novo, algo inteiramente indescritível presente. E isso está presente em razão do poder deste silêncio, desta presença, desta graça, que é a presença da verdade divina,
da verdade de Deus. Tudo bem? Ô mestre, esse estado natural que o mestre vive, nesse silêncio, nessa completude, é algo indizível, porque é tão forte dentro do humano esse fluxo de pensamentos, né? Esse fluxo de ser o centro da experiência, que parece que é um beco sem saída. Agora, em satsang com o mestre, essa presença que o mestre compartilha, esse estado natural que tu vive, mestre, é algo muito lindo, muito leve, muito indescritível, porque embarcando nessa presença do mestre, dá para ver que é o seguinte, é um beco sem saída da mente, mas ela pode ser vista. Só que esse ver que é totalmente diferente de alguém se vendo. É esse olhar, esse ver, a vida acontecendo, é algo indizível mesmo. O seu natural estado, Gilson, é o estado livre deste eu. Esse estado natural é meditação. Nesse estado, todo condicionamento ou toda programação, toda forma de ser alguém dentro da experiência já não está mais presente. Então aqui se trata de uma resposta direta ao momento presente sem um movimento que está vindo do passado. Então, é uma resposta ao instante, ao momento, onde a ação, como ela não provém do passado, ela não é reativa. Se ela não é reativa, porque não provém do passado, é uma ação livre desse autocentramento, desse autointeresse, livre do ego. Então, nós temos uma ação livre deste sonho, deste assim chamado modelo de existência comum a todos, que é esse sonho de existência separada, de identidade separada. Então, isso é, na vida, a liberação. A única coisa, Gilson, na vida é ser. Não é realizar coisas, não é alcançar objetivos, não é encontrar propósitos, não é obter, não é se tornar poderoso, famoso, rico, alguém bem-sucedido. Nada disso é real. Tudo isso é parte desse sonho ainda onde o centro daquela dada experiência ali ainda é o ego. Então, nada disso confere real amor. Real amor. Não o amor que as pessoas buscam. Nada disso confere real paz, real felicidade, real liberdade, real completude. Porque tudo isso está ocorrendo dentro desse modelo, que é o modelo prefixado pela consciência egóica. Por esta condição que é só uma repetição do passado. As pessoas têm obtido realizações, mas as realizações que elas obtêm, outros já obtiveram realizações semelhantes. E não realizaram essa completude de ser, essa totalidade da consciência divina, da consciência de Deus. O detalhe é que, em nossa cultura, o ser humano ele é condicionado para a inveja, para a ambição, para esse modelo de cópia, de cultura humana. Então, todos estão à procura de alguma coisa que, na verdade, eles não sabem o que estão procurando. Em última instância, o ser humano não está na procura de outra coisa, a não ser da verdade sobre si mesmo. Mas a mente egóica tem desviado o ser humano, em razão do condicionamento de humanidade, para
as diversas buscas externas de realizações. Então termina que o ser humano começa a acreditar que ele será um dia feliz, que ele terá um dia o amor, um dia a paz, e que ele só precisa estudar mais, trabalhar mais, se esforçar mais. Isso requer a presença do tempo, a presença de uma identidade presente, determinada, com propósitos e objetivos que são, na realidade, puramente egocêntricos. E todo esse movimento é, na verdade, um movimento de afastamento daquilo que está aqui. E agora? Quando exatamente não há mais esse movimento de alcançar, de obter, de realizar, de chegar lá. Esse lá é um futuro psicológico que o pensamento está construindo. Para nele, esse pensamento, no formato do eu, do ego, que é o pensador, ser feliz. Isso nunca acontece. O ponto é que isso nunca acontece. A realidade de Deus está aqui. A felicidade está aqui. O amor está aqui. A vida em sua totalidade está aqui. Não há nada que possa ser alcançado, realizado, ou do qual consigamos nos livrar nesta condição psicológica de conflito, contradição e medo em que estamos, que possa nos dar a verdade que nós já somos nesse instante, quando o ego não está. O ponto é que, nesse momento, o que somos, ou o que parecemos ser, o que representamos ser, é outra coisa. É confusão, é desordem, é sofrimento. Mas há uma realidade além disso que está presente. Na natureza do ser, no centro de toda a existência, sendo a própria vida, a própria realidade. Mas isso está oculto dos olhos do ego, dos olhos da mente. Então, somos cegos quanto a isso. Porque não temos nada que possa nos ajudar a compreender isso. Em nosso mundo, nós não temos qualquer visão dessa possibilidade. Porque o ser humano não tem ciência daquilo que a realidade do seu ser representa. Em razão desta condição de sonho e de sono em que a humanidade se encontra. É exatamente assim. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui de uma inscrita no canal. A Sula Kruger pergunta o seguinte. Ela fez o comentário, né? Sim, faz super sentido. Entendi cada palavra, conexão perfeita. Mas e agora? Necessitamos escrutinar cada pensamento e atitude? Absolutamente. Não se trata disso. A compreensão da revelação da verdade de ser não requer o intelecto analisando, procurando ajustar, ou tendo um mero entendimento verbal ou intelectual. Aqui se trata exatamente de um esvaziamento desse psicológico conteúdo que é o conteúdo do eu, do ego. E isso é algo que se torna possível não quando analisamos ou quando fazemos essa aproximação intelectual meramente verbal do entendimento disso. Precisamos nos aproximar desse olhar sem esse centro, sem esse mim, sem esse eu. Então, no canal, Gilson, nós temos falado sobre a importância da real meditação e da verdade sobre o autoconhecimento, não o que alguns andam falando aí fora sobre o autoconhecimento. Na revelação da verdade do autoconhecimento, fica muito claro que a aproximação é a aproximação de um olhar, como foi colocado agora.
sem alguém olhando. Esse olhar sem o observador. Esse observar sem esse ver que o eu tem. Não precisamos, Gilson, do intelecto. Tudo que nós precisamos é tomar ciência daquilo que está aqui. Apenas olhar. Isso tem um grande poder de quebra de todo esse condicionamento de programação, de continuidade do passado. Então, a meditação é a ciência desse ser, nesse instante, se revelando. Sem esse fundo, que é o eu, que é o ego. Participar dos encontros é fundamental para investigar melhor isso. Mestre, já deu nosso tempo aí, mas é bem isso, participar desses encontros contigo, mestre. E aí, essas palavras que o mestre fala nos vídeos postados aqui no YouTube, elas vão realmente tendo um sentido, mas não um sentido intelectual de entender o que o mestre fala, mas nesse vivenciar, né? Nessa compreensão. Porque em satsang não é apenas um vídeo de 20 minutos ou alguns vídeos de 20 minutos, mas é um final de semana inteiro, onde o mestre está ao vivo, disponível, respondendo perguntas, conversando e nos empurrando para essa investigação, só que com esse toque dessa presença que o mestre vive nesse estado natural, que faz toda a diferença. Mestre, gratidão por mais esse videocast. Para quem está assistindo o vídeo, então, deixa o comentário, deixa o like, né? Compartilha também esse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo vai estar o link do grupo de informações sobre os encontros satsang online e também presenciais. Então fica o convite. Valeu, mestre, até a próxima. Estamos lidando com um princípio que o Joel chama de erro. Aqui eu chamo de o princípio ilusório da separação, de que há algo fora do lugar, de que há algo errado, de que existe algo para ser corrigido.